Hoje nós vamos preparar um peito bovino. Essa carne é uma das mais saborosas do boi. Vou tirar um pouco dessa gordura aqui, ó. O excesso. Vou passar um pouco de mostarda para dar mais sabor e ajudar a fixar o tempero. Vou colocar sal de parrilha e pimenta do reino. Agora eu vou passar umas 6 voltas no papel alumínio e vou levar para assar na minha churrasqueira a bafo. Ah, meu amigo. Se você gostou desse conteúdo, me segue.